Olá, você que está me ouvindo neste momento. Saiba que é uma alegria muito grande para mim saber que você está neste momento assistindo a este vídeo. Seja muito bem-vindo a este canal. E eu gostaria, por gentileza, se for possível, abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 11 e versículo 28. Evangelho de Mateus, capítulo 11 e versículo 28. Diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu vou repetir. Jesus disse: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esta passagem narra Jesus Cristo fazendo um convite à salvação àqueles que estavam escutando naquele momento, toda aquela multidão. Jesus estava fazendo o maior e melhor de todos os convites que possa ser feito. O convite à salvação, o convite à vida eterna. E começa assim, versículo 28. Vinde. Vinde, na língua original grega, é deut ou deut, que significa pelo menos duas coisas. A primeira coisa que eu aprendo com esta palavra, deut, é que ela é uma interjeição, ou seja, é uma palavra ou voz que exprime de modo enérgico e conciso, exato, emoções súbitas da alma. A primeira coisa que eu aprendo sobre o convite de Jesus à salvação é que é um convite feito com emoção, é um convite feito com o coração. Jesus ama a sua vida, Ele ama a sua alma. Você veio de Deus. Dentro de você existe um vazio que apenas o amor de Deus pode preenchê-lo. E Deus, Ele te ama tanto que Ele faz esse convite com todo carinho, com toda a emoção. Ele diz: venha a mim, não tenha medo. O convite de Cristo é diferente do convite de um vendedor de uma loja que te convida a entrar, logicamente, dentro da loja para que você pague um determinado preço mediante um determinado produto ou produtos. O convite de Cristo é totalmente diferente. Quando Jesus nos convida para entrar não em uma loja, mas para entrar no seu reino, e não para pagar algum preço, porque a salvação, ela já foi paga na cruz do Calvário. Quando Jesus ele nos convida, ele diz com todo carinho, com os olhos brilhando, nos convida dizendo: venha, o preço já foi pago, entre no meu reino. O preço da sua salvação já foi paga na cruz do Calvário. Saiba que neste momento, os olhos de Jesus estão sobre a sua vida e Ele está te fazendo um convite feito com amor. Ele não te obriga, mas Ele te convida e insiste para que você venha até Ele. Venha a Cristo. Você não irá se arrepender. Seu único arrependimento será o de não ter tomado essa decisão antes. Não se preocupe, não tenha medo. O preço da sua salvação já foi pago há 2000 anos. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o seu sangue nos comprou, nos redimiu. A sua morte e ressurreição são a garantia do nosso livre acesso à presença do Pai. A segunda coisa que eu aprendo sobre a palavra vinde, ainda no versículo 28, primeiro eu disse que vinde é uma interjeição, ou seja, o convite à salvação é um convite feito com emoção, é um convite feito com o coração. E a segunda coisa que eu aprendo com a palavra vinde é que ela significa vem, venha agora. Ou seja, neste exato momento, não perca mais tempo. Em outras palavras, o convite à salvação não é apenas feito com o coração, mas é um convite urgente. Ele insiste, porque ele tem pressa de te salvar. Ele tem pressa
de transformar a sua vida. Ele tem pressa de realizar uma grande obra na sua vida. 2 Coríntios, capítulo 6 e versículo 2, diz assim: porque diz, ouve-te em tempo aceitável, e socorre-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Ou seja, o dia da salvação não é amanhã, não é semana que vem, nem tampouco no início de um novo ano, mas agora, neste exato momento. Cristo, Ele te convida, Ele deseja, porque Ele te ama, que você aceite agora este convite. Venha, não negligencie este convite, este apelo tão carinhoso que o próprio Deus faz a você. Hebreus, capítulo 2, versículo 3 diz assim: como nós escaparemos se não atentarmos a uma tão grande salvação? Essa salvação, ela é, a Bíblia diz, uma tão grande salvação. O preço que Jesus pagou pela sua alma foi muito alto. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário não é uma coisa que devemos tratar levianamente. Nós devemos valorizar o que Cristo fez e reconhecermos que na cruz nós fomos comprados, nós fomos libertos do poder do pecado desde que nós aceitemos a Jesus Cristo na nossa vida. E o versículo 28 prossegue dizendo: vinde a mim, vinde a mim. Ou seja, Jesus está dizendo que apenas nele existe certeza de acesso ao Pai. No versículo 27, Jesus estava dizendo que ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Ou seja, Deus não nos deixou nenhum outro caminho. Não há nenhuma outra porta a qual nós devemos entrar para sermos salvos, senão através de Cristo. Não há nenhum outro caminho para a vida eterna, a não ser Jesus Cristo. Ele é o único caminho. Quando ele diz, vinde a mim, ele está dizendo que apenas nele, só nele, existe a certeza de acesso ao Pai, de comunhão com o Pai. Nós só vamos realmente conhecer o Pai pelo Filho. E você talvez esteja se perguntando, tá, eu entendi, mas o que é vir a Cristo? O que significa vir a Cristo nos dias atuais? Vir a Cristo é, no mínimo, 3 coisas. Primeiro, vir a Cristo é uma questão de fé. Eu vou repetir. Vir a Cristo é uma questão de fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz assim, Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, ou seja, agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ou seja, se aproximar de Deus, de Cristo, vir a Cristo, é uma questão de fé. Você precisa realmente acreditar com todo o seu coração que Deus de fato existe e que Ele é recompensador de todo aquele que o buscar. Primeiro, eu disse que vir a Cristo é uma questão de fé. Segundo, vir a Cristo é se converter. Eu vou repetir, vir a Cristo é você se converter. Ou seja, é você girar no sentido oposto, ir na direção oposta a que você estava indo. Todo homem sem Deus, ele está na contramão da vontade de Deus, na contramão da vida eterna. Todo ser humano sem Deus, ele está em um caminho que vai levá-lo, vai conduzi-lo à eterna perdição, à condenação, à punição eterna, devido aos seus pecados. Mas vir a Cristo é girar no sentido oposto a isso.
É você se direcionar ao centro da vontade de Deus, que está estabelecida na sua santa e poderosa palavra. Eu disse que vir a Cristo é uma questão de fé. Eu disse que vir a Cristo é uma questão de você se converter do seu mau caminho e estar na direção correta, no caminho da santidade, no caminho a Cristo, a vontade de Deus, estabelecido na palavra. E terceiro, vir a Cristo é você confessar a Jesus duas coisas: quem você é e quem Ele é. Quem você é? 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz assim: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele, ou seja, Deus, é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Quem você é? Você é um pecador. Quem você é? Você é digno da condenação eterna. E o que a Bíblia nos recomenda fazermos mediante a isto? Confessar os nossos pecados, confessar quem somos, confessar nossa sujeira, confessarmos tudo que já fizemos e pensamos. E quem Deus é? Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10 diz assim: se com a tua boca confessares que Jesus é Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Ou seja, confessa a Jesus, neste momento, duas coisas: que você é um pecador e que Jesus é Senhor, que Ele tem todo o poder nos céus e na terra, que Ele é o Todo-Poderoso, que Deus o ressuscitou dentre os mortos e que neste momento Ele está vivo, assentado à direita de Deus nas alturas. Quando você realmente, com fé, se aproxima de Deus e se converte do seu mau caminho, estando na direção correta, em direção à vontade de Deus, estabelecido na palavra, e quando você confessa a Jesus Cristo que você é pecador, mas Ele é Senhor e Salvador da sua vida, da sua alma, então, de fato, isto é vir a Cristo. Ainda no versículo de número 28, diz assim: vinde a mim todos. Vinde a mim todos. O convite de Jesus não é parcial. Ele não faz acepção de pessoas. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Todos são convidados para serem salvos. Independente se você é rico, classe média, pobre, independente se você mora em uma mansão ou se você mora nas ruas, independente se você é branco, negro, japonês, não importa. Não importa se você se considera pouco pecador ou então muito pecador. Diante da santidade de Deus, estamos todos no mesmo barco, somos farinha do mesmo saco. Diante da infinita santidade e majestade de Deus, somos todos dignos de condenação. Para Deus, não faz diferença se você é alguém que praticou o adultério no ato ou se você praticou ele na sua mente. Se você adulterou literalmente falando ou se você apenas adulterou no seu pensamento, você se imaginou adulterando. Diante de Deus, você está debaixo da mesma condenação, independente se o seu pecado foi no ato ou se foi nos seus próprios pensamentos. Não importa se você é alguém que literalmente matou uma pessoa, tirou uma vida, ou se você é uma pessoa que não matou alguém com uma arma, com um revólver, com uma faca, mas você matou alguém com a sua língua. Você disse algo que arrebentou com aquela pessoa. Você liberou uma palavra que destruiu uma pessoa. Você é tão assassino quanto aqueles que estão na prisão por terem assassinado pessoas. Diante de Deus, estamos todos debaixo da mesma sentença. A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz: todos pecaram, todos, e destituídos foram da glória de Deus.
Em outra tradução diz assim: e todos carecem da glória de Deus. Porém, o amor de Deus foi tão acima de qualquer descrição humana que ele enviou o seu Filho para suprir essa carência, para que, devido à morte de Cristo, sua morte e ressurreição, fôssemos, como eu posso explicar, supridos novamente com aquilo que havíamos perdido. Nos é restituído o acesso à glória de Deus. Por meio de Jesus Cristo, e somente por meio dele, todos nós, sem parcialidade, sem acepção de pessoas, todos temos a oportunidade de recebermos a salvação. Jesus ama a todos. E todos são pecadores, independente se você se acha muito justo ou muito santo. O convite é para todos. Nenhuma boa obra poderia pagar a dívida dos nossos pecados. Mas Jesus na cruz, ele quitou essa dívida. Ela não existe mais, porém cabe a você receber pela fé esta salvação. E é este convite que Jesus fez há 2000 anos, conforme Mateus narrou, no capítulo 11, e é este convite que Jesus deseja fazer neste momento. É o convite que ele já está fazendo neste momento. Venha a ele. Deus te ama mais do que você possa imaginar. Te ama mais do que você possa merecer. Talvez você tenha pensado, talvez você esteja pensando neste momento. Mas se você soubesse os meus pecados, se você soubesse as coisas horríveis que eu já pensei, e as coisas horríveis, tenebrosas que eu já fiz, acredite, o amor de Deus está muito acima de qualquer pecado que você possa ter cometido. Está acima de qualquer pecado que você possa ter cogitado no seu pensamento, no seu íntimo. O amor de Deus cobre uma multidão de pecados. Não tenha medo de não ser recebido por Deus. Venha a Ele. Ele está à sua espera. Não perca mais tempo. Ele tem pressa de te salvar. Ele tem pressa de realizar uma obra maravilhosa na sua vida através da pessoa bendita e divina do Espírito Santo. E quer realizar o milagre de dentro para fora de você. E eu gostaria, a todos que estão me ouvindo neste momento, de fazer um convite. Eu sou membro da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, no bairro Jardim Imperatriz, em Sorocaba, interior de São Paulo. E eu quero muito fazer um convite a você que está me ouvindo neste momento. Venha fazer uma visita. Te receberemos com muito amor e carinho. Aqui somos, graças a Deus, uma congregação muito receptiva a todos que vêm nos visitar. É um privilégio para nós a sua visita. Digo isso com o coração, não com falsidade. Venha nos fazer uma visita. Como eu disse, fica na cidade de Sorocaba. O endereço é na rua José Baptista de Camargo. Vou repetir. Fica na rua José Baptista de Camargo, número 541. Amém? Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, no bairro Jardim Imperatriz. Será uma alegria imensa a sua presença no nosso meio. Os dias de cultos são segunda-feira, na quarta
tem a oração, né? Na segunda-feira tem oração e estudo. Aí na quarta tem a oração e posterior à oração tem os ensaios, né, dos departamentos. E na quinta-feira é campanha e tem também no domingo, das 19 horas até as 21. Amém? Pense com carinho no convite que Jesus deseja fazer a você, o convite que Jesus está fazendo a você neste momento. Jesus te oferece muito mais do que qualquer outra pessoa poderia oferecer. Deus deseja te abençoar com vida eterna. Deus deseja te abençoar com salvação, com perdão de pecados. Deus deseja te abençoar com uma transformação de dentro para fora, de pecador a uma pessoa santificada, purificada, lavada pelo sangue de Cristo. E quer te abençoar com paz com Deus, acesso à presença de Deus. Ele quer te abençoar com a esperança da glória de Deus, com a esperança de que, se você morrer hoje ou amanhã, existe um lugar preparado para você. É isso que Jesus te oferece. Para todos aqueles que reconhecem o que Ele fez na cruz, já há um lugar preparado para você. Jesus preparou com seu próprio sangue, com sua própria vida. Não despreze, não negligencie esta tão grande salvação. Obrigado por me ouvir. Deus abençoe a sua vida poderosamente em Cristo Jesus.